Bem, vamos começar, né, a gravação aqui da aula do dia 14 de abril de 2020, a aula de computação paralela, ok? Nós estamos falando do modo de comunicação MPI, certo? Mas antes de continuar nesses modos de comunicação, eu gostaria de voltar um pouco e falar de uma imprecisão que teve na aula passada, né? Na aula passada nós estávamos vendo a comparação daquele programinha ping-pong, né? Que é um mandando mensagem para o outro, calculando o pi, um aspecto usando as mensagens ponto a ponto e outro aspecto usando outra versão, né? Usando as mensagens coletivas, né? As operações coletivas. E quem assistiu deve ter percebido que houve um erro de precisão, né? A versão coletiva estava dando um erro de precisão, o pi não ficava muito próximo, ok? O aluno, o José Robert, assistindo o vídeo gravado, né? Que é outra grande vantagem aqui de estar gravando as aulas, né? Ele depois assistindo percebeu que talvez o formato do raio e da quantidade de iterações tem um aspecto nessa imprecisão. E de fato eu desenvolvi aqueles problemas, eu fui adaptando, peguei de fontes diferentes, realmente pode ter cada uma feito de uma maneira distinta, né? Eu vou abrir aqui, certo? Não é esse daqui. Eu falei ping-pong, não. Na verdade é esse daqui. Ó. Esse é o P2P. E o outro é o... Não fica aqui no lado. Ó. Aqui logo no começo você já vê a diferença, né? Do coletivo. Aí só para deixar claro... ele lê alguma coisa? Não. Se eu rodar lá MPI run NP2, o MPI P2P, né? Ó. A gente viu que já ficava muito bom, né? Aí quando eu passava esse, dava uma divergência, né? Mas aí o Robert notou que essa parte aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Tem um raio o raio... Eu vou deixar até o raio 5. Porque eu acho que não faz diferença. Mas isso aqui faz diferença. Que é a quantidade de iterações, né? Permitir aqui. Certo? Pronto, permite a entrada aqui do Davidson, né? Pronto, entrou aí. Aí só falando aqui, né? Contextualizando. Esses dois problemas, né? O MPI P2P e o MPI P-Call, né? Eu percebi ontem uma diferença muito grande na precisão do pi, né? Aí o Robert notou no Slack, depois ao assistir o vídeo, ele mencionou que o fato era que essas constantes aqui que definem como a simulação vai ser feita estavam diferentes. Aqui estava 1000 da operação coletiva. Estava 1000, né? O raio, eu não acho que tenha impacto. Mas nós vamos ver agora. Ok? Vamos lá, compilar. Não, pi call.c, né? Pi call.lm, que é para pegar a biblioteca math.h. Vamos ver aqui. E vamos executar essa versão de novo. Ok? A única coisa que eu mudei
Aqui estava só 1000. Aí eu botei o mesmo que a versão ponto a ponto estava. Vamos ver agora. Não ficou parecido. Será que é o raio mesmo? Vamos ver se o raio faz algum efeito. Eu achava que o raio não fazia efeito. Vamos botar aqui o raio 10. Ou eu não tinha salvo? Bem, vamos deixar igual, né? Ver o que ocorre. Ah, agora sim, né? Ó. Quando de fato eu botei os parâmetros iguais, né? Tanto aqui 1 milhão de iterações, né? E o raio 10, a versão coletiva ficou. Só executar de novo aqui a versão P2P, ó, ficou bem próximo, né, gente? É claro que nunca vai ficar igual porque é um processo, como é que diz? Aleatório, né? Então não tem como ficar igual, ok? Mas foi bom que o Robert notou isso, porque explicou aí uma diferença que não era para ter. Porque o fato de eu estar usando o MPI Send, né? Receive e o Bcast e o Reduce são comunicação. Esses dados são comunicados de maneira diferente, ok? Mas são os mesmos dados. Não é para ter nenhuma alteração dos dados, nem nada desse tipo, ok? Então agora, de fato, botando os mesmos parâmetros, né? Aqui localmente, só para finalizar isso, a gente poderia fazer aquele cálculo. Será que o time, colocar 4 máquinas aqui e botar a coletiva? Eu não sei se o time não captura muito bem isso não. E também tem que ver, gente. Aqui é localmente, né? Todos os processos são na memória. Então, dentro da mesma memória, o broadcast para vários centros não tem tanta diferença, né? Mas o correto mesmo seria a gente fazer com o MPI WTime, ok? Vamos aqui voltar para a apresentação, só mencionando que nós estávamos falando dos modos de comunicação. Espera aí, deixa eu só autorizar quem é o Samuel. Autorizei aí o Samuel, né? Só voltando aqui para o que a gente tinha feito em relação a os modos de comunicação, né? Nós vamos falar da sobreposição, né, de comunicação e computação, ok? A gente falou que existem as bloqueantes e não bloqueantes. Cada rotina bloqueante e não bloqueante, você tem os 4 modos de comunicação, né? O síncrono, o pronto, o bufferizado e o padrão. Nós explicamos que o padrão ele tem um comportamento distinto, né? O evento que dispara o bloqueio depende do tamanho da mensagem. Se for uma mensagem muito pequena, o bloqueio se dá pela cópia, né, dessa mensagem para o buffer do sistema. Se for uma mensagem muito grande, o bloqueio se dá pela cópia da mensagem até o receptor, né? O outro processo, ok? Nós vimos 2 exemplos, o ping-pong block e o ping-pong non-block, ok? Então, mais importante, o non-block foi no caso da operação não bloqueante, que são as operações no modo padrão que nunca bloqueiam, mas elas retornam um request, né, uma requisição que você pode testar com as operações aí MPI wait e MPI test. Mas novamente, você vai testar para mensagens pequenas se elas já foram copiadas por buffer do sistema, e para mensagem grande você está testando se foi já transmitida para o outro processo, ok? Tem esses dois, a gente viu esses 2 exemplos, né? Viu a questão como funciona usando a send e receive, né? Agora vamos para outro modo, certo? Enquanto no padrão para eu não ficar imaginando qual é o tamanho
da mensagem. Vai bloquear nos buffer ou vai bloquear no outro processo? Eu posso simplesmente forçar que, olha, eu vou forçar. Eu não quero ter dúvida, eu não quero saber se existe buffer do sistema, eu não quero saber qual o tamanho desse buffer do sistema. Eu quero forçar que o evento do controle do bloqueio ou conclusão seja a operação correspondente no outro processo. Ok? Então, como eu estou eliminando aquela possibilidade da mensagem pequena liberar o processo só porque copiou para o buffer, eu tenho uma forçação de uma sincronização. Então, eu que estou enviando, sei que se eu estou conseguindo prosseguir, é porque o outro processo já começou a recepção. Então, eu tenho, além de garantir que a mensagem está indo, eu tenho uma noção de onde o outro processo está. Rapaz, esse outro processo lá no código dele, ele está justamente na chamada de receive. E isso eu tenho certeza. Independente do buffer de sistema de implementação, seja do que for. Ok? Aí quais são as duas chamadas? Olha, é síncrono, né? Então se é síncrono, é send, né? Agora, se você quiser um assíncrono não bloqueante, você coloca aí. Assíncrona bloqueante só retorna quando um MPI receive começar a receber os dados do outro lado. Então, de fato, o meu processo vai chegar na send, vai bloquear, e somente quando o outro lado começar uma receive, ok? É que eu vou poder continuar. Então, eu tenho certeza, eu estou forçando a barra, independente do tamanho da mensagem. Independente do tamanho. Se eu mandar só 1 byte, lá na padrão não ia bloquear, porque ia copiar para o buffer ia caber, e ia liberar. Aqui não, aqui eu estou forçando. É síncrono, forçando a barra. Ok? Então você pode imaginar que o síncrono, ele meio que tem a cópia, mas tem uma barreira. Entendeu? Então é como se fosse isso, uma barreira nos dois processos, que esses caras entrassem meio que em acordo. A gente só continua depois daqui. Né? Professor, e o que não é bloqueante? O send vai retornar imediatamente, vai. Mas eu vou poder verificar do outro lado se o outro lado começou o recebimento. Independente também do tamanho da mensagem. Ok? Então aqui o evento é sempre o mesmo. Enquanto na padrão o evento dependia do tamanho da mensagem, aqui não tem isso. O evento é sempre o mesmo. Se o outro lado executou um receive. Ok? Qual é a vantagem? A vantagem é que agora eu posso ter certeza do que está ocorrendo. Lembrem-se, o tamanho do buffer do sistema lá no modo padrão é uma decisão do cara que foi implementar a biblioteca MPI para um determinado sistema. Aqui, quando eu estou usando o modo síncrono, eu estou dizendo, olha, eu não quero depender da decisão de ninguém. Eu quero garantir que tem sincronização. Ok? Então, é muito comum, na verdade, a gente acaba usando esse modo síncrono quando você realmente quer sincronizar, né? Daí o nome. Então, às vezes é na conclusão, certo? Ou num nível entre etapas de mais alto nível da aplicação. Ok? Então, esse é o modo síncrono. O modo bufferizado. Ok? A questão é o seguinte. O modo padrão tem a questão do tamanho do buffer para decidir o bloqueio ou o evento de finalização. O modo síncrono força que seja o recebimento do outro lado. Perfeito? O que é o modo bufferizado? Permite que o desenvolvedor configure o buffer do sistema intermediário. O problema do modo padrão é que eu não sei o tamanho do buffer do sistema. Ok? Mas, no modo bufferizado, eu posso configurar esse tamanho.
E como eu configurei esse tamanho, eu tenho como organizar o meu programa para só mandar mensagens do tamanho do buffer, que caibam no buffer. E isso me livra totalmente daquele caso que teria que esperar o outro lado começar a receber. Certo? Então o modo padrão é aquele meio termo, né? O modo síncrono exige que o outro comece a receber. E o modo bufferizado meio que elimina a interação com o outro. Mas aí tem que ter uma questão, né? Eu tenho que saber, gente, eu tenho que ter uma noção do tamanho do buffer que eu vou configurar, né? Ok? Então, quando eu uso MPI Buffer Attach, eu estabeleço um espaço da memória que vai guardar as mensagens enviadas. Certo? Então, quando eu faço um send bufferizado bloqueante, que é o MPI BSend, ele só bloqueia até a mensagem ser copiada ao buffer. Mas é um buffer que eu configurei. Ok? Deixa eu só liberar aqui, mas alguém entrou aqui no Carlos. Ok? Então aqui eu estou, como é que diz? Estou controlando o tamanho do buffer. Certo? Então, no caso da versão bloqueante, vai bloquear até a mensagem ser copiada para o buffer. A versão não bloqueante não bloqueia, mas o que ela verifica? Se a mensagem já está no buffer. Ok? Ao contrário do modo padrão, o uso do buffer do sistema é assegurado. Eu vou ter certeza que eu consegui usar, né? Ele é mais seguro, porque eu sei o que vai ocorrer, eu sei que ele vai usar o buffer. Ele tem um desempenho bom, porque pouca gente fica bloqueada, e quando bloqueia é por pouco tempo. Mas tem um problema também, né? Eu vou ter que consumir a memória, eu vou ter que configurar a memória para dizer, olha, eu vou precisar de tanto buffer. Né? E eu tenho que calcular o tamanho do buffer, informando aqui o tipo e quantos dados do tipo eu vou usar. Aí eu vou dizer, olha, eu em média na minha aplicação vou usar MPI double e vou ficar mandando mensagens de 1000 double, de um lado para o outro. Aí perfeito. Né? Agora, aí também tem um limite, né, gente? Você vai botando 1 bilhão de double, talvez a sua memória não aguente, né? Ok? Então o bufferizado tem essa vantagem, né? Você vai eliminar qualquer bloqueio em relação ao outro processo, mas você tem que pensar um pouco mais como desenvolvedor. Você não pode simplesmente, eu vou botar aqui o buffer tamanho infinito, né? Não tem como fazer isso, a memória não é infinita. Né? Então, não dá certo, né? Ok? Adiante. Aí tem esse modo pronto, que esse modo pronto, ele é, como é que diz? Eu, pelo menos, acho que ele tem uns usos muito limitados. Certo? Mas se entrou na especificação, é porque alguém achou importante, né? Ok? Mas olha esse modo ponto. Olha o que ele diz. O envio só pode ser iniciado se houver uma rotina de recebimento já iniciada. Ou seja, está aqui o processo 0. Ele está prosseguindo aqui no tempo, né? Está aqui o processo 1. Ele está prosseguindo aqui no tempo. Né? Bem aqui, o processo, botei muito embaixo, está um pouquinho mais, bem aqui, certo? O processo 1, que pode ser em qualquer modo, né? Vai dar um MPI RES. Ok? Se eu, no lado cliente, for fazer um envio no modo pronto,
Aí eu faço MPI rsend. Ready, pronto, né? Rsend. Se eu fizer nesse ponto aqui, antes do processo 1 ter feito o receive, vai dar erro. Vai dar erro. O sistema. Então, se em qualquer momento, antes dessa barrazinha aqui, eu chamar um send no modo pronto, vai dar erro. Então fica um negócio assim meio. Pô, então, se vai dar erro. E eu não posso muito controlar como é que diz? O tempo entre dois processos. Um processo pode avançar mais rápido do que o outro. Para que serve isso? Como é que eu uso isso? Ok? Na verdade, o que é que ele acaba fazendo, certo? Só confirmando, né? Se ele fizer aqui, aí dá certo, porque o receive já foi, como é que diz? Acionado. Então só pode tentar enviar quando o receive já tiver sido executado. Aí você pergunta, como é que eu vou fazer uso disso? Aí como é que a gente faz? Vou apagar aqui. É realmente um caso assim bem específico, né, por assim dizer. Eu boto aqui o processo 0, né? Aí eu botar aqui processo 1, 2, o 3 aí, né? Vocês sabem que são aí. Só o 3 tá bom, né? Ok? Eu vou usar, a gente já viu que existe uma diretiva, uma operação que é a MPI barrier, né? Eu boto uma barreira. Se eu boto uma barreira, esses processos só vão avançar quando todo mundo chegar, né? Ok? O que é que eu faço? Eu faço o seguinte: eu vou colocar em todos esses processos, ok? Um receive. Só que esse receive vai ser o MPI e esse receive não bloqueia, ok? Então todo mundo faz lá alguma coisa e espera, passa a esperar. Aí o que é que eu faço? Se todo mundo iniciou um receive, eles podem continuar, porque esse receive aqui é não bloqueante, certo? Aí depois da barreira é que eu chamo um MPI rsend. E eu posso chamar um rsend para vários processos. Eu posso ter um laço aqui 1, 2 e 3, né? Fazendo um rsend processo 1, 2 e 3. Aí eu sei que o receive já foi submetido. Por que eu sei que o receive já foi submetido? Porque todo mundo concordou com essa barreira aqui do meio, né? Essa barreira roxa. Ok? Então, aí eu posso organizar meu programa dessa seguinte forma. Ok? Aí qual seria um cenário? Um cenário seria algo tipo em que eu tenho um produtor, consumidor, né? Então o que eu faço, vai ter um laço aqui, por exemplo. Todo mundo dispara aqui dos produtos, não diria produtor consumidor, vamos dizer mestre escravo, certo? Aqui mestre. Dizem que escravos, não é bom mais usar essa palavra mestre escravo, porque não é politicamente correta. Mas enquanto eu não penso em outra coisa, vamos usar mestre escravo mesmo. Né? Seria então worker publisher, né? Mas tudo bem, vocês entendem aí, ok? Aí o que acontece? Os escravos fazem alguma parte do trabalho, mas já deixam submetido o pedido para a nova parte do trabalho. Depois de uma barreira, o mestre manda o trabalho de novo e volta para o começo. E o mestre faz aí qualquer trabalho dele aí, né? Então seria um padrão assim bem, isso é uma coisa bem peculiar, né? Mas colocado no MPI é porque deve ter computação aí que se adequa nesse padrão.
Depois, nas atividades, a gente pode passar até algo, né, que pareça ser fácil, fazendo outros modos, a gente pede, não, vamos fazer no modo pronto, para ver se tem alguma vantagem, né? Mas seja como for, como você está botando aqueles receive não bloqueantes, fica mais desacoplado, né? Então os processos podem passar mais tempo fazendo outras coisas, ok? Como fazer funcionar? Vários processos emitem o MPI receive não bloqueante. Todos atingem uma barreira, que foi o que eu fiz ali no roxo, né? E o processo raiz realiza um RSend correspondente, né? Então eu tenho que ter essa barreira aí. Eu vou ter que ter mais atenção para evitar as falhas necessárias, né? Então aqui já esse modo pronto, é um tópico um pouco mais avançado aí, mas nós ficamos aí com esse conhecimento. Se surgir nas atividades alguma coisa que, rapaz, eu acho que dá para fazer assim, a gente faz com RSend aí, pode até medir o desempenho, né? Ver se fica melhor. E observando novamente, o RSend ele pode casar com qualquer receive, né? Um receive bloqueante, um receive não bloqueante e por aí vai. Ok? Adiante, nos modos de comunicação, nós teremos o seguinte resumo, né? Vamos começar, não está na ordem que a gente viu, né? Mas o primeiro que a gente viu e que acabou sendo o que a gente acabou utilizando mais vezes, né? Que é o modo padrão. Qual é a vantagem do modo padrão? É o que você acaba usando na maioria das vezes. Ok? Se não tem que estar problema de sincronização, tudo, você usa o modo padrão. O sistema mesmo decide bufferizar ou não, de acordo com o tamanho da mensagem. Dá certo, né? Ok? Agora tem um problema, né? Qual é o problema? Seu programa pode não funcionar em algumas implementações. Você faz um programa lá que espera que uma mensagem de até 1000 bytes, né, 1 kilobyte, seja bufferizada. Mas tu chega numa implementação lá que só bufferiza até 512. Tu fez um programa achando que não ia bloquear até 1024, mas 512 já está bloqueando, esperando outro processo. Comportamento diferente. Aí tu ia ter que ler lá a documentação do MPI implementado naquela máquina e tal, ok? Beleza, mas a não ser que tenha um caso específico, que a gente vai ver, já viu até, mas vamos ver de novo aqui embaixo, padrão tá bom na maioria dos casos, né? Até por isso não é padrão. Aí a gente viu o modo síncrono. Ele é mais seguro, por quê? Porque eu elimino incertezas de buffer, certo? Eu tenho certeza agora que só quando o outro processo começar. E se eu usar chamadas não bloqueantes, eu não preciso ficar me preocupando com ordem de send e receive. Eu emito a operação e depois verifico o status. Ok? E eu não gasto espaço em buffer, porque eu já estou garantindo que está indo para o outro lado da mensagem, né? Agora, qual é a desvantagem? Se os processos não forem bem balanceados, um send síncrono, bloqueante, pode acabar passando muito tempo esperando que um receive seja emitido, né? Então vai ter um overhead, uma sobrecarga, né, de sincronização, certo? Aí você tem um trade-off, uma segurança maior, com perda de desempenho, e por aí vai, né? O modo bufferizado. Eu desacoplo o send receive. Eu forço que seja usado um buffer cujo tamanho eu posso controlar. Certo? Eu vou ter uma sobrecarga, porque tudo vai ser copiado para o buffer, só depois ser copiado para a rede. Ok? Então, se o outro processo já estiver pronto do outro lado,
e eu estiver usando o modo bufferizado, vai ter um tempo maiorzinho para fazer essa transferência, mas não é tão grande, porque é transferência de memória, né? Ok? E aqui não é as vantagens, era para ter sido uma vantagem, né? A ordem do send e receive é irrelevante. Era para estar aqui. Também você, como está sendo bloqueio só pelos buffers, não tem aquele problema de deadlock. E por último, né? Um modo assim mais peculiar, mais como é que a gente diz? Por situação mais específica, né? Que é o modo pronto. O modo pronto tem um overhead baixo, né? Porque se o cara está emitindo o send é porque o outro lado está pronto, senão dá erro, ok? Agora eu tenho que aí garantir que o receive deve preceder o send, né? Ok? Aí, gente, novamente, eu acho que esses modos de comunicação é algo interessante, mas você, desenvolvedor MPI, na minha visão, né, começa usando o modo padrão mesmo. Ou usa o modo padrão, ou usa as operações coletivas. Certo? Aí se deu, conseguiu fazer funcionar no seu sistema, tudo. Aí não, beleza. Será que eu consigo reestruturar para tirar mais desempenho? Aí você faz lá uma análise, rapaz, está gastando muito tempo bloqueado. Então vamos tentar o bufferizado, né? Ok? Ah não, eu consigo botar uma barreira aqui e organizar para usar um pronto. Então ele só envia quando realmente o outro lado está pronto para receber, né? Então fica esses critérios aí, certo? Na prática, sugestão, tenta usar primeiro as coletivas, que são otimizadas. Rapaz, não dá para usar as coletivas, tem lá um negócio bem específico. Usa o modo padrão. Rapaz, está tendo um deadlock. Vou tentar mexer com os outros modos. Ok? Ah, consegui com o síncrono não ter deadlock e tal, beleza? Mas o desempenho não tá bom. Vou tentar mexer no bufferizado, né? Ou então reestruturar para ir para o modo pronto. Ok? Esses casos aí eu não mostrei exemplo, mas se chegar a ponto de precisar para as atividades, eu acredito que vocês não tenham dificuldade de. Porque é muito parecido, né? São os mesmos parâmetros e tal. Não tem tanta. O mais importante é saber o que é que significa, né? Formato da coisa. Agora, olha aqui os deadlock. Ok? Vamos ver aqui. A gente já viu isso num programa. Naquele programa que vai aumentando o tamanho da mensagem. A gente já viu isso. Ok? Mas só vamos agora comparar dentro do contexto desses outros modos. Né? Olha esse caso aqui no canto superior esquerdo, né? Possível deadlock. Eu tenho dois processos, o processo 0 e o processo 1. Aqui eu, em vez de botar toda a lista de parâmetros, eu só estou colocando o destinatário, né? Ou o processo-alvo da operação, por assim dizer. Ok? Então, o processo 0, imagine isso aqui que são posições relativas no código, certo? Aí o que é que o processo 0 faz? Ele tenta mandar uma mensagem para o processo 1. Ok? E em seguida, no código dele, tem um pedido de recebimento de mensagem do processo 1. Ok? Mas o processo 1, no código dele, a primeira coisa que ocorre é enviar para o processo 0. E em seguida, no código dele, o que ocorre é receber do processo 0. Tudo bem? Óbvio que está claro que eu quero fazer essa conexão aqui, né? Esse envio aqui, enviando para esse receive, né? E eu quero fazer também essa conexão aqui. Se a mensagem for pequena, certo? Esse envio vai copiar para o buffer local e vai passar adiante. Aí vai bloquear aqui.
Ao mesmo tempo, esse cara vai copiar para o buffer local, certo? E vai bloquear aqui. Então, os dois sends ocorrem tranquilamente com uma mensagem pequena, porque eles são copiados para o buffer local. E os receives lá ficam bloqueados recebendo a mensagem. Eventualmente, esse processo aqui vai copiar tudo para o buffer local, e do buffer local vai para a rede, liberando essa chamada do bloqueio. Da mesma forma, esse cara vai copiar para o buffer local, do buffer local vai para a rede e libera esse cara, né? Então, mensagem pequena não exige a necessidade de sincronização, né? Manda para o buffer local, aí você imagina, aí depende da implementação, que tem um thread lá executando em modo kernel, que pega do buffer e manda para a rede, independente do processo que fez a chamada do send. Ok? Então isso daí tem um possível deadlock justamente por causa da questão do tamanho da mensagem. Certo? Se eu alocar um buffer antes, certo? Que cabe a minha mensagem, ok? Aí eu vou usar a chamada bsend. Essa chamada bsend, eu já estou garantindo que o que eu estou enviando cabe no buffer. Quem garantiu é o programador. Eu sei que esse é o tipo de mensagem que eu mando, aloquei o buffer, beleza. Aí eu tenho certeza que não vai bloquear esperando outro processo. Tenho certeza. Então, os dois prosseguem dessa fase. Bloqueiam no receive. Eventualmente, quando o kernel do 0 tira a mensagem do buffer e manda para o processo 1, esse aqui prossegue e esse aqui prossegue. Então, aqui não tem deadlock. Certo? Não tem deadlock. Porque eu estou forçando, garantindo que passa pelo buffer. Certo? Tem o caso send receive, certo? Que nós vamos ver daqui a pouco. Um exemplo dessa chamada. Mas o que é que o send receive faz? O send receive permite que eu dispare ao mesmo tempo tanto o send quanto o receive. Então eu estou enviando, mas ao mesmo tempo eu estou pronto para receber. Ok? Se eu dou um send receive do 0 para o 1, e lá do outro lado também está casado com o send receive, né? Ninguém aqui fica bloqueado e tudo prossegue numa boa. Então também não há deadlock. Nós vamos ver um exemplo de send receive. Esse send receive ele não precisa, se eu não me engano, pode ter o processo 0 fazendo o send receive e o processo 1 só fazendo um receive. E só depois mandar um send, entendeu? Mas na prática, a maioria dos casos é um send receive casando com outro send receive. E outra, o send pode ser para um processo e um receive para outro. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas novamente, send receive não há deadlock. Como é que eu elimino qualquer chance de deadlock no modo padrão? Nós mostramos na aula passada. Eu inverto, né, ó. Nesse caso aqui, o send ficou em segundo, né? E o receive ficou em primeiro. Se eu invertir a ordem do send e receive, não há chance de deadlock. Esse send, quando enviar, mesmo que a mensagem for grande, vai bloquear. Mas do outro lado, a primeira coisa que ocorre já é o receive. Então ele prossegue. E quando esse cara for enviar, mesmo se a mensagem for grande, e tiver que sincronizar com outro processo, o receive já foi submetido. Então, esse caso aqui também não há deadlock. Agora o problema é que eu tenho que ter cuidado aí em reordenar minha send e receive, né? Ok? Qual é a melhor maneira, né? É usar a rotina não bloqueante. Nós mostramos, né? Ele lança a requisição de enviar e de receber.
lança de enviar e receber. Aqui o que tiver no meio de código ele vai executando, cuidando da vida dele. E lá no final, quando ele precisar de novos dados, ele chama um wait ou wait all. Ok? Wait all é que ele pode esperar nas duas requisições, mas pode fazer um wait para essa requisição e um wait para essa requisição, também não tem problema. Ok? E aí, por não ser bloqueante, o cálculo prossegue numa boa. Nós mostramos isso aí naquele exemplo do ping-pong block e não block. Nós mostramos isso daqui e isso daqui. Certo? Isso daqui nós não mostramos. Ok? E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. O send receive. Certo? Como é que nós vamos ver essa topologia? Isso. Nós vamos ver dentro de uma topologia, gente. Certo? Essa topologia, o que é uma topologia? A gente viu lá naquela primeira parte da disciplina, a parte das redes de interconexões, né? Você tinha as topologias, que era como se fosse o grafo de conexão. Ok? Nós podemos ter no MPI uma organização dos processos também na topologia. Tudo bem? E existe todo um conjunto de operações que você consegue criar as topologias mais diversas. Ok? E, por exemplo, se você organizar os processos numa topologia de um torus 3D, né? Esse sistema do torus, que é aquela estrutura que os extremos das dimensões voltam para o começo, né? Um torus. E esse torus, topologia lógica dos processos MPI, for mapeado para um torus verdadeiro, né? Um torus que existe lá na arquitetura do teu cluster, da tua máquina, aí você tem um desempenho absurdo, né? Você tem como fazer isso. Na prática, certo? As máquinas hoje em dia que a gente tem acesso, que são os clusters, poucas máquinas usam aquelas topologias mais avançadas, certo? Mas mesmo assim você pode querer organizar seus processos numa topologia por uma razão ou outra. Nós não vamos ver as topologias cartesianas. Tem topologia de várias dimensões, né? Tem coisas bem avançadas aí no MPI. Nós vamos ver um exemplo simples de utilizar adjetivos de comunicação no modo padrão para criar uma topologia anel. O que é uma topologia anel? Anel é os processos organizados no anel. Ok? Tá meio desequilibrado esse anel aí, né? Mas vamos equilibrá-lo aqui, né? Qual é a vantagem da topologia anel? Se é que tem alguma vantagem você fazer algo assim. Tá meio hexágono, né? Mas tudo bem. A vantagem, dependendo da aplicação, é que, por exemplo, se eu for fazer um broadcast, tudo bem, broadcast? E esse do processo, vamos dizer que esse cara é um processo 0. 1, 2, 3. Ficou estranho porque ficou 6 processos. A gente não costuma usar 6, né? Mas tudo bem, é um exemplo. Esse cara vai fazer um broadcast. Ah, professor, você pode fazer um bcast. Posso. Mas eu também posso fazer isso, ó. Mandar só pro meu vizinho. Mandei pro meu vizinho e continuo a fazer qualquer coisa que eu acho necessário para prosseguir, para preparar a outra mensagem. Esses meus vizinhos, o que é que fazem? Mandam para os vizinhos. Né? E no final, um dos vizinhos, o 2 e o 4, jogam uma... não dá para jogar moeda porque ele não está vendo o outro, mas acaba que um deles manda para o processo 3. Ok? Então, usando algo parecido com o send receive, eu consigo ter um broadcast que para o processo 0, ele tem certeza que é mais rápido, porque ele só mandou 2 mensagens, né? Ele não mandou uma mensagem para cada processo. Ok? Mas essa mensagem, como ela é
propagada pelos vizinhos, ela consegue atingir todos os processos, ok? Então nós vamos usar o modo padrão, ok? Os arquivos de várias metodologias, né, estão no repositório na pasta Simple Ring. Professor, por que é o Simple Ring? Existem organizações que são anéis duplicados, né? Que o cara, aqui ele é vizinho, no anel ele é vizinho do I do 5, aí tem outro anel que ele é vizinho do 2 e do 4. Fica um negócio mais complicado, ok? Então não precisamos... Vamos ver primeiro o anel mais simples, né? Ok? Os processos são organizados em um anel, com cada processo trocando mensagem apenas com seus vizinhos direto. E nós vamos analisar 4 alternativas aí, ó, gente. O modo padrão, o arquivo Simple Ring. O modo padrão com garantia que não tem deadlock. Se eu estou usando o modo padrão e eu estou garantindo que não tem deadlock, é porque de alguma forma eu fiz algo desse estilo aqui. De reestruturar, né? Eu vou usando o modo padrão, o não bloqueantes, e vou usar o send receive, né? Pronto. Vamos ver Simple Ring aí? Vamos ver aqui. Bem, aqui eu já expliquei qual tinha sido o problema, né? Olha. Onde é que está? Ah, tá aqui. Simple Ring. Certo? Vamos ver aqui primeiro o Simple Ring, né? Que é o... Como é que a gente diz? O caso mais simples. Tudo bem? Nós vamos ver... Deixa eu ver aqui. Int main, blá, 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 o rank. O size. Eu vou fixar aqui o size. Eu acho que eu estou imaginando que eu tenho obrigatoriamente 8 processos. Vamos ver, né? Eu acredito que sim, porque é uma maneira de forçar, de ter um cenário mais interessante, né? Porque um anel com 2 máquinas e com 4 não tem legal, né? Com 6 eu fiz aqui, vocês viram que fica um pouco estranho, né? Porque a gente não costuma ter 6 núcleos numa máquina. Então eu vou fazer com 8. Mas podia fazer até com 16. Mas olha só. Eu defino aqui que vão ter 8, né? Left e right. Cada processo vai ter um vizinho à esquerda e um vizinho à direita. Tudo bem? Eu vou botar aqui send buffer. Não. Isso aqui não é a quantidade de processo, não, gente. É o tamanho do buffer. Certo. Então eu vou ter um send buffer 1, 8. E um receive buffer 1, 8. Um send buffer 2, 8. Isso. Eu vou ter 8 bytes. Né? Eu vou enviar a mensagem de 8 bytes. E o status. Ok? Aqui, aquela parte do MPI numa boa. Aí olha só o que é que ele faz aqui. Isso daqui é como ele calcula os vizinhos. Sendo que a quantidade de vizinhos ou de processos está aqui no P, né? Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Rank menos 1. Rank menos 1 mais P mod P. Isso é o que eu estou chamando o da esquerda. E rank mais 1 mod P é o que eu estou chamando da direita, né? Aqui no meu exemplo aqui, ó, rank menos 1 P, eu botei aqui L esquerda, direita. Nesse exemplo aqui, vamos pegar um processo. Vamos pegar
Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o processo 5. Tudo bem? Eu sei que P é igual a 6. Nesse meu exemplo aqui. O vizinho à esquerda de 5, 5 menos esquerda, né? 5 menos 1 mais 6 mod 6. Isso vai dar igual 10 módulo 6. 1 vezes 6 dá 4. Tá errado isso aqui, não? Será que ele é canhoto? 5 mais 1, né? Mod 6. Aí dá 0. Tá meio calculando errado. Não, peraí. Talvez eu... É ponto de vista, né, gente? Mas de fato deu como se o direita fosse 0 e o esquerda fosse 4, né? Talvez se o cara estivesse em pé olhando para dentro do anel aqui, o 5 ele veria a sua... Não, direita... eu achei que não importa de fato, desde que não seja o mesmo valor, né? Que ele vai enviar para um e receber para outro. Se todo mundo concorda com esse cálculo aqui, não tem problema. Ok? Então tá aí, com essas equações, você consegue definir os vizinhos. E aí você atribui aqui, para cada vizinho, um valor. Certo? Eu vou colocar no send buffer e no receive buffer uma mensagem qualquer. Qual vai ser essa mensagem qualquer? O rank do processo. Então o 5, o que é que ele vai enviar? N5. E olha o que é que ele vai fazer aqui, ó. Ele manda mensagem 1 de 8 bytes, caracteres, para um processo à esquerda e manda e recebe do processo à direita. Ok? Depois, ele manda a mensagem 2 para o processo à direita e depois ele recebe na mensagem 2, né, o do processo à esquerda que ele está chamando. Ok? Então envia para a esquerda, recebe da direita. É como se ele tivesse um... Eu estou enviando para um lado e recebendo de outro. Ok? E depois eu inverto. Passa a enviar para o outro lado e receber de outro. Ok? Então isso daí meio que vai fazer, dar um círculo no anel, cada uma da mensagem. Ao final, todo mundo vai dizer qual é o processo e o que ele recebeu de um vizinho à esquerda ou vizinho à direita. Então isso aí vai me permitir desenhar, vou ter uma representação textual aí do anel. Ok? Vamos ver aqui MPI-CC. Tem que entrar na pasta. Menos O. E vamos executar inicialmente para 4. Ele sempre pede... Olha só. Processo 0. Né? De fato, o que ele chama da direita do 0, 1. E da esquerda, o 3. De fato, o 0 está lá no começo. O vizinho à esquerda vai ser o último processo. Então está correto aí. O processo 2, ele está lá do outro lado, ele é o oposto do 0, né? À direita dele está o 3 e à esquerda está o 1. Ok? O processo 3, à direita o 0, à esquerda o 2. O processo 1, à direita o 2 e à esquerda o 0.
Tá aí, corretinho, né? Ele fez toda a troca direitinho. Se eu botar 6, que era o exemplo que eu estava fazendo aí. Você nota que ele não imprimiu na ordem bonitinho, né? Porque isso a gente não tem como controlar, né? Porque os processos são escalonados. Agora o processo 0 tá correto. À direita vai ter o 1 e à esquerda vai ter o 5, né? O importante é que de um lado vai estar o próximo no 0 e do outro o último. Então aí eu estou com o anel todo aí funcionando direitinho e eles estão trocando mensagem um com o outro. A questão é, só mais uma vez aqui, o 8. Zero, 1, 7, né? 1, ó, pronto, fica direitinho aqui, todo mundo um conversando com o outro. Existe chance de bloqueio nessa situação? Existe chance? Será que existe chance? Com o fato de eu estar usando o modo padrão, vamos botar aqui 4. Vamos ver aqui. Eu vou até abrir aqui uma nota. Processo 0. Vou fazer apenas com 4, certo? Cadê o processo 0? À direita 1, à esquerda 3, né? Processo 2. Estou desenhando aqui no quadro. Processo 2. Direita dele 3. Tudo bem. Vamos ver aqui. Ficaria algo assim, né? Certo. Se ele fica assim, o 0, ele começa enviando para quem? Deixa eu baixar aqui. Vamos ficar bem aqui. Ver se a gente consegue chegar nesse raciocínio aqui, ó. Porque é essa chamada aqui que está ocorrendo, né? Ó. Ok? O 0, o que ele chama de left do 0, o left do 0, né? Vai ser o rank do 0 é 0, né? Menos 1. Mais quantos processos tem? Existem 4 processos. Mod 4. Isso dá 3. Ele está chamando de 3. Então ele começa enviando. Aqui, ó. Um MPI. Vou botar aqui MPI. Send. Com 3. Nesse sentido aqui. Certo? É o que ele começa fazendo. Aí em seguida, ele passa a receber do write, né? O write dele é o 1, né? Então ele vai fazer aqui um MPI receive do 1. É isso aí mesmo? É. Aí depois ele inverte. Ele vai mandar um send. Eu vou até botar outra cor aqui, né? Um send. Por 1 e um receive do 3. Como ele
faz essa inversão, eu estou na dúvida se pode ter, se ele tivesse, talvez, todo mundo, ó, se o 0 ao mesmo tempo enviasse por 1 e por 3, né? Não fosse esse receive aqui, fosse enviar. E o 1 também enviasse ao mesmo tempo, fosse todo mundo dando send. Né, ó. Se eu estou enviando aqui, se eu enviasse para o 1 e 1 também enviasse para mim, ok? Aí eu teria um problema, né? Porque teria 2 send ocorrendo ao mesmo tempo. Mas o fato dele estar fazendo intercalado, ele está fazendo primeiro o send para um cara e um receive para um outro lado, e depois invertendo, eu acredito que isso garanta que não haverá o deadlock, independente do tamanho da mensagem. Ok? Porque, veja, professor, tem 2 send ocorrendo, mas são 2 send, ó, em caras diferentes. Né? Mas eu acho aqui que deu para entender como é que diz. O que é que ele está fazendo, né? Ele envia para um lado e bota para receber de outro, e depois ele faz o caminho inverso. Certo? Então essa é a maneira, como é que a gente diz? Usando o modo padrão. Mas eu estou dizendo aqui garantia de ausência de deadlock. Eu estou achando que com esse modo padrão aí, pode ter um deadlock, ó. Eu não estou conseguindo ver isso aí. Vamos ver como é que é o modo com garantia de ausência de deadlock? Porque talvez nos dê umas dicas melhor de como é isso aí, ó. No deadlock, né? Vamos botar aqui do lado. O que é que ele nos diz? A mesma coisa, left, right. Olha, rapaz, como ficou bonito, né? Olha aí, gente. Rank Mode 2. Ele vai fazer algo primeiro. O que é que seria um processo em que o resto da divisão por 2, o rank desse processo, no resto da divisão por 2, é igual a 0, é um processo par. Certo? Então, ele está fazendo uma brincadeira muito séria aqui. Ele diz, olha, se o processo for par, e se for 0, e a quantidade de processo for ímpar, né? Porque P mod 2 diferente de 0 significa com o processo ímpar, eu faço dessa maneira aqui. Eu mando por right, left, left, right. Se não, se eu for o processo P-1 e for ímpar, left, right, right, left. Se não for nenhuma dessas situações, left, right, left, right. Se não, rapaz, eu sinceramente eu não sei como é que eu fiz isso aqui não, porque está meio complicado, né? Então nós temos que tentar focar nessa versão aqui inicial. Por que que essa versão ela é passível de deadlock? Para eu ter que ter tratado dessa maneira aqui, ó, muito mais detalhada. Eu acredito que nós temos que voltar. Como é que a gente diz quando a pessoa não conseguiu fazer funcionar uma coisa? Voltar para a prancheta, né? Mas não vamos voltar para a prancheta física, vamos voltar para a prancheta virtual. Deixa eu só anotar aqui. A maneira de fazer isso é fazer na mão. Certo? Eu vou anotar exatamente na lousa esse trecho aqui de código aqui, que é como é calculado o rank dos vizinhos, né? É rank menos 1 mais P mod P, e o outro é rank mais 1 mod P, certo? Vou botar isso aqui na lousa, tudo bem? Aí eu quero anotar qual é a ordem que está ocorrendo, certo? MPI send,
o primeiro MPI send, ele manda para quem? Para o left. O segundo MPI, que é um MPI receive, ele recebe do right. Ok? E depois ele vai fazer um MPI send, ele inverte. Ele começa recebendo do right e depois faz um MPI receive do left. Eu anotei aqui. Tudo bem? Eu quero calcular para ter certeza como está funcionando. Vamos continuar no nosso esforço de fazer P igual a 4. Certo? Se eu tenho P igual a 4, se o processo é 0, left vai ser igual a 0 menos 1 mais 4 mod 4. Isso dá 3 módulo 4. O resto da divisão de 3 por 4 é 3. Tudo bem? E o right seria 0 mais 1 mod 4, que vai dar 1. Tudo bem? Então eu vou saber o seguinte, que o processo 0, ele vai fazer um MPI send. Quem é o left? Por 3. Ele vai fazer um MPI receive. Quem é o right? 1. Depois ele vai fazer um MPI send. Quem é o right? 1, né? E ele vai fazer um MPI receive. Aí muda, né? Ó, por 3. Certo? Então, se a gente imaginar o 0 aqui, botando até em outra cor aqui, primeiro passo, vermelho, seria algo assim. Send, receive. Para quem? Por 3 e por 1. Ok? Segundo passo, botar verdezinho, seria send por 1 e receive certo. Receive do 3. Será que eu já consigo extrapolar isso aí para os outros casos, gente? Vamos botar aqui o 2. Vamos pensar só no 3. Acho que se eu fizer o 3 aqui. Vamos fazer o rank 1. Se eu fizer o rank 1, a gente já consegue aqui extrapolar, para não ficar dúvida. Ó. Rank 1. O left. Left é quem? 1 menos 1 mais 4 mod 4, que vai dar 0, né? Porque cancela 4 por 0. E o right vai dar, qual é o rank? 1 mais 1 mod 4, que dá 2. Ok? Então vai ter um send começando por left. Quem é o left? 0. E um receive 2. E depois um send 2 e um receive 0. Né? Porque a gente sempre tem um right no meio e o left por fora. Aí vamos desenhar aqui até usando as mesmas cores. Ó. O 2, né? Pensando no vestido 2. Ele começa dando um send. Opa! Eu errei aqui alguma coisa. Rank 1
1 menos 1, 0. Mais 4. Tá dando 0? Como é que o vizinho do... Os vizinhos do 1 é para ser... Ah, do 1, desculpe, gente. Tá vendo do 2. Perfeito, perfeito. Então tá certo mesmo. Ok? O 1 vai começar enviando algo para o 0. Que vai casar com isso aqui, né? Ó. Então vai dar perfeitamente. Porque 1 está enviando e o 0 está recebendo. Aí o que, que ele vai fazer no 2? O 2... O 1 é para estar recebendo do 2 nesse primeiro caso. É para ele estar recebendo do 2. Certo? Mas depois ele tem que enviar para o 2. Eu não estou gostando dessa minha representação. Eu vou botar... Oi, pronto. Alguém me ajuda aí, porque eu estou perdido aqui. Fala aí, cara. Bota lá na imagem, na apresentação. Pronto. Eu tô querendo ver o deadlock. O que é que tu acha? Não, é porque o senhor colocou que esse send do 1 pro 0, só que o senhor marcou o receive. Mas esse é o seguinte. É que eu tô querendo de alguma forma... Esses que estão desenhados aqui, Carlos, são em relação ao ponto de vista do 0. Certo? Uhum. No ponto de vista do 0, nesse primeiro momento aqui... Só que do ponto de vista do 1, tu tem um send. Aí tu disse que ele conciliava com esse receive aqui. Isso, é verdade. Né? Eu não sei se fica legal, mas seria como se fosse assim, ó. Num primeiro momento ele tem um send, certo? Uhum. E nesse primeiro momento também ele tem um receive do 2. Ok? Uhum. Uhum. Aí, no outro momento, tá ficando aqui um arco-íris, né? Ele vai ter um send pro 2, né? E vai ter aqui um receive do 0. Eu estou achando que está casando, entendeu? Porque na verdade isso daqui está no mesmo momento, né? Não, isso aqui não. Não, pera aí. Não é isso aqui. Esse vermelho era o primeiro momento do 0. Isso aqui está casando aqui, ó. E o segundo momento vai casar aqui. Eu tô achando, certo, Carlos, que o problema vai estar no processo de rank 2. Esse cara aqui não vai ter problema, nem esse cara aqui. E nem esse aqui. Eu tô achando que no processo de rank 2 é que vai poder ter 2 send ocorrendo ao mesmo tempo. Sabia? Porque no processo... Vamos ver aqui. O processo de rank 2... O left dele vai ser 2 menos 1, né? Mais 4, mod 4. Mod 4. Certo? Isso daí dá 5 mod 4, 1. E o right a gente já pode ver que vai ser o 3, certo? Então ele vai fazer um send receive, ele começa fazendo send para o left, receive do 1, um receive do 3, né? E um send para o 3. Ok, então na primeira etapa ele está enviando por 1 e recebendo do 3. Mas na primeira etapa, o 3. Opa, peraí. Aqui, olhando esses dois casos aqui, ó. Envia para o 0. Tudo bem? Na primeira etapa, né?
e esse cara envia por 1. Certo. Se eu estou enviando por 1, para prosseguir, alguém vai ter que estar recebendo do 2. Mas esse receive do 2 aqui só vai aparecer depois desse. Eu tô achando, eu não estou conseguindo mostrar para vocês agora, certo? Mas eu acho que tem um deadlock sim. Eu acho que quando a gente fecha o círculo do Eu queria dizer, tipo, quando tu fechar o o terceiro círculo. ranking, aí tu tiver todos os tempos de todo mundo, aí tu vai ver. Vamos lá. Igual tu fez com No esse terceiro circular. ranking. Quem é o left do terceiro ranking? 3 menos 1 mais 4. Mod 4, né? Isso daqui dá quanto? 2, né? É, E o right vai ser quem? Não, peraí. O 0. O 3 aqui, né? Né? Aqui, ó, o 3. Aí vamos lá. Envia, recebe. Envia, recebe. Ele começa enviando por left, né? O left dele é 2, 2. Recebe do 0, 0. Ah, agora tá claro. Eu acho que agora tá claro. Sabe por quê? Ó, deixa eu apagar essa palhaçada toda aqui. Porque esse é um problema. Eu errei aqui porque eu fui imaginar de processo em processo. Certo? Mas nós temos que ver que tudo isso vai correr numa mesma etapa. Ok? Aí o que acontece? 0 manda por 3. 1 manda por 0. 2 manda por 1. E 3 manda por 2. Ah, agora sim. Entendeu? Meu erro foi tentar de ver de caso a caso. Mas olha só, gente. Se todas essas chamadas send estão ocorrendo ao mesmo tempo, e se as mensagens no modo padrão forem muito grandes, certo? Foram muito grandes. Você lembra que o modo padrão, o evento é o fato da mensagem ser muito grande. Esse 0 aqui, ao enviar, ele vai bloquear enviando por 3. Só que o 3 vai estar bloqueado enviando por 2. Certo? E o 2 vai estar bloqueado enviando por 1. E o 1 vai estar bloqueado enviando por 0. Porque o receive do 3 por 0, o receive só aparece depois que ele envia por 2. Tá entendendo? Eu não sei se ficou claro. Eu tentei fazer de uma forma analítica, acabei me enrolando aí, bananando todo. Mas quando você vê que o send vai prosseguir no sentido anti-horário, né? Quando você tem o send no anti-horário, todo mundo mandando pro vizinho, acaba formando um círculo, todo mundo esperando o vizinho. Se por acaso eu tiver uma mensagem muito grande no modo padrão, isso vai forçar o bloqueio. Só que o vizinho no sentido contrário não vai executar o receive porque ele está bloqueado enviando para outro vizinho. Enviando para outro vizinho, enviando para outro vizinho, enviando para outro vizinho. Ok? E isso ocorre, gente, independente da quantidade. Se eu tivesse, por exemplo, 1, 2, né? Vou botar aqui 0, 1, 2, né? Como é que eu faria? Vai ficar desorganizado. 4, 5, 6 e 7. Fosse 8 processos aí, né? E aí é a mesma coisa. Esse enviar para esse, que não ia responder porque está bloqueado enviando para esse, bloqueado enviando para esse, bloqueado enviando para esse, para esse, para esse, para esse. Então, nesse caso aí, que é esse código aqui, usando o modo padrão, se eu tiver uma mensagem muito grande, ok, eu teria o deadlock. Qual é que teria que ser o tamanho da mensagem? Naquele outro exemplo que a gente fez antes, né,
como é que a gente diz? Da mensagem que ia crescendo, né? Tá no vídeo passado isso aí. A gente notava que lá em 16 alguma coisa que tinha um bloqueio, né? Isso porque é minha máquina e minha implementação. Talvez num cluster fosse diferente, talvez fosse até mais, ok? Mas esse anel aqui, ele tem essa possibilidade muito grande da mensagem sendo muito grande causar o bloqueio, ok? Agora, por que esse lado aqui resolve isso? Aí vem a pergunta. Se a gente eu já tive dificuldade para lembrar como é que era esse aqui, imagina esse outro aqui. Ó, vamos ver aqui. O que é que ele faz que ele diz que tem um caso aí que não causa? Aqui, tá vendo aqui do lado? Ó, ele manda, todo mundo manda left, recebe right. Todo mundo manda right, recebe left. Ok? Ele está argumentando nesse código aqui que se o processo for ímpar, por exemplo, nesse caso aqui, rank mod 2 igual a 0. Nesse caso inicial que eu fiz do exemplo aqui, que eram 4 processos, os processos, vou até botar aqui, 0 e 2 iam executar esse código, né? 0 mod 2, 0. 2 mod 2, 0. Aqui, quem ia querer executar? Mod 0, processo 1 e 3. Aí é que tá. O processo 1 e 3, eles vão fazer no sentido left, right, left, right. Ok? Os outros processos, aí ele vai fazer essa brincadeira aqui, né? Um vai fazer algo, um caso é right, left, right, left. Tem algum caso, ó, somente esse caso aqui é que seria igual a esse, né? Então o que eu acho que ele está fazendo é mandando os pares fazerem o envio num sentido e os ímpares fazerem o envio em outro sentido. E essa brincadeira aqui, vamos novamente com calma aqui, ó. Quem é? Aqui vai entrar os processos rank 0 e 2, não é isso? Se rank for igual a 0 e P, quem é P? Eu vou botar aqui. Aqui eu estou imaginando P igual a 4, tudo bem? Esse caso aqui não vai ocorrer, concordam comigo? Porque eu vou até ter um processo entrando aqui com rank igual a 0. Mas P mod 2, 4 mod 2 é diferente de 0. Isso não ocorre, né? É igual a 0, né? Então esse caso aqui não ocorre. Tudo bem? Qual o segundo caso? Vou até botar aqui. Não ocorre. Rank 4 menos 1, 3. Não é, também não ocorre. Certo? Então, nessa situação, tá indo a mesma coisa, não? Por que que left, mas já tá invertido, né? Não tá a mesma coisa. Aqui tá left, right, left, right. Aqui ele faz, aqui tá left, right, right, left. Aqui tá left, right, left, right, né? Por que que ordenando essa... mas prestem atenção, né? Ó como é que ficou aqui agora, ó. Send, send, né? E receive, receive. Então aqui nesse caso com P igual a 4, certo? O 0 e 2 vão ocorrer aqui, certo? 1 e 3 vão ocorrer aqui, só que eu vou ter 2 send primeiro, que vão casar com 2 receive.
Aí depois eu tenho o send e os receive, que é justamente o que lá no slide eu tinha feito, que é trocar a ordem do send e receive, ok? Esse caso aí, não, você nota que, pelo amor de Deus, gente, isso aí não tá, não tá fácil de entender, não, certo? Tá um código aí macarone, né? Um monte de if then else, certo? Olha, eu que fiz, não estou lembrando mais como é que é, imagine quem vou ler, certo? Que esse é justamente, como é que diz, o pior pesadelo da engenharia de software. O cara faz um código que nem ele mesmo depois entende, tudo bem? Entretanto, certo? Vamos ver modo padrão com operações não bloqueantes, certo? Eu acredito que pelo menos o porquê do deadlock ficou claro, né? Aí aqui eu tentando insistir no modo padrão, fica algo cavernoso. Vamos ver o modo padrão. Abriu até aqui do lado, né? Olha só o que foi que eu fiz. Olha como ficou bem melhor em relação a isso aqui, gente. Certo? Para garantir que não tem deadlock. Eu simplesmente disparo as requisições, certo? E aí não tem nenhuma, ó. Eu posso mudar a ordem, pode botar os send depois, os receive depois. Para mim não tem problema, certo? Não tem problema, porque nenhuma dessas chamadas vai bloquear, certo? E depois eu fico aguardando elas conseguirem. Só que pode ocorrer primeiro chegar um send, depois um... Não importa, porque não bloqueou, certo? Aqui, esse send aqui, caso alguém chegasse a resposta desse receive, o sistema não ia reconhecer. Porque o sistema não ia saber que esse receive tinha sido emitido. Aqui não. Emitiu o send e emitiu o receive. Então o fato de eu não bloquear permite eu ter um código bem mais tranquilo, bem mais fácil de entender, né? Do que esse monte de casos aqui que tem que ser tratado aí em várias situações. Certo? E para ficar mais simples ainda, eu posso usar o send e receive. Opa. Eu vou fechar isso aqui, que o Simple Ring aqui a gente já... Só abrir. Olha o send e receive. Como ficou mais simples ainda. O problema do send e receive é que a chamada ela é quase quilométrica, né? Tá vendo aí, ó? Mas eu tô enviando o buffer 1, esse tamanho aqui, para a esquerda. Mas ao mesmo tempo, eu já estou dizendo que eu vou estar pronto para receber da direita. Aí depois eu só faço a troca. Certo? Então aquele problema dele enviar primeiro no Simple Ring, que eu não ia nem ter fechado, né? Ó, dele enviar primeiro e ficar bloqueado aqui, não existe. Porque ele já reconhece que tem um receive do lado em seguida. Então, se por acaso vier uma resposta para o receive antes do send ter concluído, não tem problema. Ela vai ser tratada. Ok? Então, gente, é só mostrando que em alguns casos em que, novamente, outra coisa muito importante, aqui não é só de um processo para o outro, né? Cada interação dessa envolve no mínimo 3 processos, né? E a gente viu aqui, principalmente aqui na figura, que esses 3 processos aqui acabam influenciando o outro e os outros que estiverem, né? Então isso daí é um caso bem mais complicado, né? Ok? Então esses casos que eu continuo tendo que usar a ponto, certo? E o que ocorre num processo influencia outro processo, mesmo que ele não esteja comunicando diretamente, questão de topologia, tudo mais, aí nós temos que partir para usar as chamadas assíncronas. Ok? Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, nós vimos aí, nós terminamos
com esse exemplo de topologia aí, o modo de comunicação, ok? Eu vou parar por aqui hoje, certo? Deu uma enrolada ali naquele send receive ali do anel, mas é bom que isso tenha ocorrido justamente para mostrar como começa a ficar um pouco complicado. Se você ficou fazendo tudo no modo padrão, né? Então, se você conseguir colocar chamadas não bloqueantes e poder tratar teu problema, teu código vai ficar um pouco mais simples. E melhor ainda, se você não precisar da topologia anel, puder fazer com MPI Broadcast, Scatter ou Gather, melhor ainda, né? Mas fica o conhecimento, se vocês quiserem criar uma topologia mais precisa de alguma forma, tem que ter cuidado com o modo padrão, né? Eu poderia até, sei lá, pensar uma versão, eu não fiz, né? Mas a gente podia fazer uma versão com buffers dessa topologia anel. E aí deixar daquele jeito mesmo, fazer um buffer assumir em relação àquele tamanho 8 bytes que é enviado, né? E depois fazer um experimento aí para ver qual é o modo mais rápido para propagar as mensagens aí no modo anel, ou na metodologia anel, ok? Mas, por enquanto a gente para por aí. Acho que a aula que vem termina MPI de vez, mas eu já vou passar quarta ou quinta em mais atividades do MPI. Nós estamos aí num ritmo bom, né? Eu acho que semana que vem tudo de MPI vai ser visto e a gente já pode pensar no próximo capítulo, que é a questão do OpenCL. Mas é provável também que eu pare em algum momento para passar, como eu fiz no Jacob, né? Passar mais algum outro trabalho, algum outro problema para vocês pensarem aí no MPI. Ok? Eu vou parar a gravação agora. Certo? Parei a gravação. Né?